Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine, nós estamos com a Dalgisa. Nessa aula, nós vamos falar sobre divisão celular, nós vamos falar sobre a meiose e a formação de gametas. Qual é o objetivo da nossa aula? Entender que a meiose é um processo de divisão celular relacionado à produção de gametas. Então, os gametas, vocês sabem o que é gameta? Existe o gameta masculino e o gameta feminino. O gameta masculino se chama espermatozoide e o gameta feminino se chama óvulo. Nas plantas, nós temos a formação dos esporos, né? E também tem gametas masculinos. Então, é através da divisão meiose que vai originar esses gametas. Olha lá, nós vimos na aula passada sobre a mitose, então vamos relembrar. O que é a mitose? É um processo de divisão celular também, mas ela está relacionada com crescimento, regeneração, né, partes perdidas do ser vivo. E as etapas são intérfase, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Né? Então, essas partes aqui que são da mitose. Vamos conhecer agora as partes da meiose. O que acontece na meiose? Então, olha, ela vai ocorrer em células diploides. O que é uma célula diploide? Olha lá, diploide ou 2Ns. O que é isso? E depois vai virar célula haploide ou N. Então, N é o número de cromossomos lá na espécie, no ser vivo. Nós, seres humanos, temos 46. De onde eles vieram? Vieram metade do nosso pai e a metade da nossa mãe. Então, o número de gametas, né, o número de cromossomos que tem lá no espermatozoide é 23. O número de cromossomos que tem no óvulo é 23. Então, o N na nossa espécie é 23. Então, quantos cromossomos teria uma célula 2N? 2 vezes N, 2 vezes 23. 46 cromossomos. Então, se eu falar diploide, é porque ele tem 2, né? Ela está duplicada. Um do pai e o da mãe. Se eu falar haploide, é o número N, é o número de cromossomos que tem nos gametas de determinada espécie. Então, a meiose vai ocorrer em células diploides, então células 2Ns, e vai gerar 4 células N, ou haploides. Observe aqui, ó. Eu tenho uma célula 2N, a primeira divisão chama reducional, né? Vai virar 2 células N, e aí ocorre uma segunda divisão, que vai originar 4 células N também, diferentes dessa primeira célula-mãe. Por que será que ela tem que dividir pela metade? Por que não podemos ficar lá no óvulo, no espermatozoide, com 46? Imagine lá os tataravós de vocês, que tinham 46 cromossomos no espermatozoide e 46 no óvulo. Se eles se juntassem, aquele ser teriam 92. Aí os filhos deles, né, teriam 92 vezes 2. Os netos teriam 92 mais 92 mais 92. Então, não teria como numa espécie humana suportar essa quantidade. Então, o que nós fazemos para manter o número de cromossomos de cada espécie? Nós temos 46. O chimpanzé, por exemplo, tem 48. Então, cada espécie tem o seu número de cromossomos. Como que a gente faz para manter sempre esse número? Se nós surgimos através da fecundação, da união do espermatozoide com o óvulo, esses espermatozoides e esses óvulos têm que ter a metade desses números de cromossomos. Por isso que a meiose divide esse número, né? Ela vai formar essas 4 células diferentes das células-mãe. Então, olha, vai ocorrer a formação de gametas, reduzindo o número de cromossomos. Meiose 1, eu tenho 2 células N. Na meiose 2, cada uma dessas células geram 2 células N também. Olha lá, vamos ver. Agora que você conheceu um pouquinho sobre a meiose, qual que é a importância desse processo? Vou dar um tempinho para vocês e eu já volto com a resposta.
E aí, pessoal, qual que é a importância da meiose? Olha, ela é fundamental para a manutenção da vida dos seres pluricelulares, porque é através da meiose que vão se formar as células de reprodução, né? Gametas, espermatozoide e óvulo. E eles vão se juntar para formar o ovo ou o zigoto, e esse ovo ou zigoto vai dar origem aos indivíduos. Então, essa é a importância. Vamos lá para a fase da meiose. Tudo se inicia como um processo de preparação. Então, a célula vai se preparar para dividir. Antes da divisão, ela vai ter o mesmo processo lá da intérfase, lá na mitose da aula passada. Vou retomar com vocês aqui. A célula, ela tá lá e ela vai se preparar para se dividir. Então, ela vai guardar energia, a célula vai crescer, ela vai sintetizar proteínas, vai duplicar o material genético, para daí poder fazer essa divisão. Então, eu tenho todo um preparo e é chamado de interfase. Né? Ela se prepara, ela fica prontinha. Depois que ela se preparou, que ela fala, olha, eu acho que eu estou pronta, vem mecanismos de checagem, vem olhar se está tudo certo, se não está, se teve erro genético ou não teve, se a célula tem um tamanho bom, se tem energia para continuar todas essas fases. Então, há um ponto de checagem. Se eles detectarem algum erro, essa célula vai ou arruma aquele erro, ou então eles fazem a morte programada, a apoptose. Essa célula é destruída, né? Porque senão passa as mutações genéticas e muitas vezes elas podem ser ruins. Então, depois desse preparo, a célula vai passar por um processo que a gente chama de reducional. Por quê? Uma célula 2N se divide em 2N. Olha só, o que acontece? O material genético está duplicado lá na prófase. O material genético fica guardado dentro da carioteca, dentro do núcleo. Esse núcleo se desmancha. O centríolo, que é o que coordena essa divisão, ele vai um para cada lado da célula, então tem um de um lado, o outro do outro, e os cromossomos eles começam a se condensar. Eles estavam relaxados ali e depois eles começam a se condensar, eles começam a se encolher, fica bem pequenininho para poder fazer o processo da divisão. Então é a prófase. Na metáfase, ó, lembra meta de meio, né? Na verdade significa adiante, mas a gente lembra de meio. O que acontece? Os cromossomos vão ficar aqui no polo equatorial. É só você lembrar da linha do Equador, né, lá no nosso planeta. Então, polo equatorial. Eles estão super condensados, prontinhos para divisão. E aquele centríolo, ele tem as fibras do fuso. E cada fibra do fuso, ela segurou um cromossomo. Então, ele segura lá na cinturinha, lá no centrômero do cromossomo, para poder fazer a divisão. Na anáfase, ana significa divisão, então fase da divisão. Divisão do quê? Dos cromossomos. Olha o que acontece aqui, ó. A fibra do fuso, ele se encolhe, então eles puxam, os cromossomos vai para um lado da célula e para o outro lado da célula. E depois tem a telófase, que a célula vai se dividir, né? O citoplasma vai se dividir e vão gerar duas células. Observe que a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Por quê? Porque é a primeira parte da divisão. Então, acabou? Não. Tem um segundo processo lá da meiose. Então, vamos ver a meiose 2. Vamos ver um videozinho antes mostrando para vocês o que acontece. Olha, os centríolos duplicaram na metáfase. Olha o que acontece? A anáfase divisão e aí geram duas células certo? Agora vamos lá para meiose 2. O que acontece na meiose 2? Na meiose 1, eu originei duas células. Qual das duas que vão se dividir na meiose 2? As duas. Lembra que uma célula originava 4? Então, para isso acontecer, o que acontece? Uma se dividiu em duas. Cada uma delas se divide em duas, então eu tenho 4 células no final. Olha só, então eu vou ter as mesmas etapas. Prófase 2, o que aconteceu na prófase 1? O núcleo se desfez, né, a carioteca se desfez, os cromossomos começam a se condensar e o centríolo se duplica e vai cada um para um lado da célula. Acontece na primeira célula e na segunda. Na metáfase 2, os cromossomos estão no centro da célula, na placa equatorial, e a fibra do fuso segurou lá na cinturinha do cromossomo. Isso acontece nas duas células.
Na anáfase 2, ana significa divisão. O que acontece? Ele separa os cromossomos. Lembra que na primeira fase os cromossomos, quando eles separavam, ficavam os 2 bracinhos do cromossomo? Agora o cromossomo vai se dividir pela metade. Então, na anáfase, olha aqui, ó, ele tem, na metáfase, olha aqui, ele tem os 2 bracinhos. Os 2 bracinhos nesse, os 2 bracinhos nesse. Aqui na anáfase, eles vão ser separados. Então, eu vou ficar só com a metade dos cromossomos de um lado da célula e a metade do outro lado da célula. E aí, na telófase, ocorre, a célula começa a se separar, os cromossomos se descondensam, o núcleo volta a aparecer e ocorre daí a citocinese com a formação de 2 células diferentes. Observe aqui, ó, que eu tenho uma célula no começo e eu originei 4 células diferentes. Vamos ver também uma imagem, olha, isso acontece nas 2 células. Na metáfase, olha lá, anáfase veio metade dos cromossomos. E aí a célula separa, originando 4 células. Então eu vou voltar nos 2 vídeos para vocês verem os vídeos da meiose 1 e da meiose 2, agora só os vídeos. Eu vou falando o nome das etapas e vocês vão acompanhando os videozinhos, olha. É aqui o primeiro, ó. Meiose 1. Prófase. Metáfase. Anáfase, observe, ele é os 2 bracinhos. E a telófase 1. Agora vamos ver a meiose 2. Olha, acontece nas 2 células. Prófase, metáfase 2. Anáfase, observe ali um cromossomo só. E depois a telófase 2. Então, uma única célula originou 4 células. Essas 4 células têm a metade do número dos cromossomos. Então, num espermatozoide teriam 23 cromossomos. No óvulo teriam 23 cromossomos. O crossing over. Crossing over ou permuta. É um processo muito importante que ocorre na meiose. O que acontece? Lá na fase inicial da meiose, os cromossomos, lembra que tem uma fase que os cromossomos começam a se condensar e eles ficam juntinhos? Quando eles ficam juntinhos, às vezes eles pegam os bracinhos deles e se torcem assim, ó. E aí, quando eles se separam, misturou-se. Esse cromossomo pega esse bracinho e eles trocam esses bracinhos. Observe aqui, olha, que o azulzinho ficou com, olha, ele se uniu, o azulzinho ficou com um vermelhinho e o vermelhinho ficou com um pedacinho do azul. Isso é muito importante, porque aumenta a variabilidade genética. Aquele cromossomo, ele não vai ser igual aos outros. Eles duplicaram, mas depois eles vão aumentar essa variabilidade genética. E isso é muito importante para o processo da evolução, para o processo evolutivo. Então, os seres foram se evoluindo, né, foram tendo novas características, criando novas características que fez com que eles se adaptassem ao meio. Isso tudo aconteceu devido a essas, principalmente a esse crossing over, ou permuta, né? A gente chama de crossing over, uma palavra estrangeira, né? Mas a gente também pode chamar de permuta. Então, vai ser durante a meiose. Vai levar recombinação gênica. Olha, para vocês terem uma ideia da importância desse processo, isso não acontece só num cromossomo, acontece em vários. Então, um homem, ele pode liberar cerca de 200 milhões de espermatozoides lá no processo da ejaculação. Nenhum desses espermatozoides vai ser geneticamente igual ao outro. Ué, mas eles não vieram de uma divisão? Uma célula não virou 4? Sim, mas por que então eles não são iguais? Muitas vezes devido a essa recombinação gênica, né? A crossing over, ele faz essa recombinação, aumenta essa variabilidade genética. Então isso é muito importante no processo evolutivo. E acontece lá antes da meiose 1, lá na prófase da meiose 1 ainda. Vamos lá. Qual que é a importância da permutação ou crossing over? Olha, vocês vão poder escutar a palavra crossing over, permutação ou recombinação gênica. É a mesma coisa. Qual que é a importância desse processo para os organismos? Eu já falei, anotem e eu já volto para conferir a resposta.
Gente, olha só, estava muito fácil porque eu tinha acabado de falar do crossing over. Vamos conferir o que vocês escreveram. É responsável por levar ao surgimento de diferenças numa espécie. Se esse fenômeno não ocorresse desde que a espécie humana surgiu, não teriam se desenvolvido indivíduos diferentes, ou seja, seríamos todos clones, organismos geneticamente idênticos. Então, a importância do crossing over é que aumenta a variabilidade genética. Gametogênese. Olha, o que é a gametogênese? Gameta vem de células gaméticas, né? Óvulo e espermatozoide. Gênese significa início. Então, como que é a formação dos gametas? Lembra que lá no final da meiose 2 se formavam 4 células? Elas eram iguais a um espermatozoide? Como que é o espermatozoide? Ele é bem pequenininho, tem uma cauda, ele não tem as outras organelas, ele só tem o núcleo e tem lá na pontinha dele um acrossomo que vai fazer digestão. Então, depois da divisão meiose, para formar o espermatozoide ainda tem uma etapa, que é chamada de gametogênese. Então, ocorre a meiose, formam-se 4 células, mas elas precisam ainda amadurecer para se transformar em óvulo e espermatozoide. Esse processo é chamado de gametogênese, né? Completar o processo vai ter multiplicação, crescimento e maturação desses gametas para que eles possam estar prontos para fecundar um organismo. Olha, lembra que eu falei que quando a célula tem aquele mecanismo de checagem, ela vai olhar para ver se está tudo certo, se tudo se fica viável para aquela célula. Quando tem um erro e não dá para reparar esse erro, a célula vai passar por um processo de morte programada, ou seja, ela vai se destruir. Por quê? Porque se ela continuar e amadurecer, aquela recombinação pode ser ruim, né, para aquela espécie. Então, ela vai passar por esse processo e é chamado de apoptose. A apoptose é uma forma de morte celular programada. Então, a célula se autoprograma. Puxa, deu um erro. O que eu faço? Ela vai lá e se desmancha. Isso chama apoptose. Necrose é outra coisa. Às vezes, nós temos um corte, por exemplo, uma ferida, e ela não foi bem cicatrizada, e aí as células que estão ao redor começam a necrosar. Então, elas morrem. Não é uma morte programada, ela é uma morte porque houve um dano para aquela célula, né? Quando a gente morre, as nossas células vão sofrer a necrose. Não é uma morte programada. Ela vai morrer por falta de energia e de outras coisas. Olha, o mal de Alzheimer, mal de Parkinson e osteoporose é uma apoptose excessiva. Alguma coisa aconteceu que ela começa a se destruir. Ela é uma apoptose, não é necrose. Lúpus eritematoso, algumas infecções viróticas prolongadas, do herpes vírus, por exemplo, e câncer, a gente encontra ausência de apoptose. Então, essas células deveriam, né, ser desmanchadas e por algum motivo elas não são desmanchadas. Então, a ausência de apoptose. Então, uma coisa que a célula faz, né, a apoptose, pode gerar doenças. O excesso de apoptose, mas também a ausência da apoptose. Nosso corpo é totalmente programado. Ele é super regulado, né? E as coisas têm que funcionar certinhos. Qualquer coisa que aconteça demais, por exemplo, lá na mitose, ocorre mitose demais, pode formar tumores que geram câncer. Aqui, se a célula começa se ela erra o mecanismo de checagem, por exemplo, podem produzir espermatozoides ou óvulos com defeitos genéticos, né? Então, nosso corpo é super regulado, inclusive lá na morte celular. Nessa aula, nós falamos sobre divisão celular, meiose. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até breve!